E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. Serve também para o Enem, pessoal? Serve sim, meu aluno, serve também para o Enem. Então o nosso CHC, o nosso curso de História completo. Professor, por que você está falando baixo? Estou falando baixo porque agora são exatamente meia-noite e 41, nada a ver, meia-noite e 41, é mais de meia-noite já, pessoal. Eu tô achando que já é. Aí não é que é meia-noite mesmo? Meia-noite e 42, tá aqui, ó, no relógio aqui, ó, que você pode observar. Meia-noite e 42. Mentira, pessoal, isso é meio-dia e 42, não, é de noite sim. Já estamos de madrugada, tô falando baixo porque o pessoal tá dormindo. Mas o CHC, o curso de História completo, não pode parar, né? Temos pedidos e temos que atender a todo mundo. Então, a gente fica complicado, não grava a aula, o pessoal fica com raiva. Mas não quero ninguém com raiva. O e-mail, historiacom1@outlook.com. Facebook, isto está. E o celular para mensagem, o 3291650267. Hoje nós vamos falar o quê? O que, professor? Continuando? Sim. Pós-guerra, parte 2. Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A União Soviética. Professor, você não vai falar sobre Guerra Fria? Meu aluno, pós-guerra parte 1 e parte 2 já está dentro do contexto Guerra Fria. Por que você pôs isso, professor? Para você poder entender como que ocorreu os desdobramentos após, né, e durante a Segunda Guerra Mundial. Como nós vimos lá, o vácuo de poder, nós vimos lá a parte que levava a essa desarmonia entre as nações ocidentais e a União Soviética, nós vimos o avanço comunista, e aqui nós vamos falar sobre os Estados Unidos e a União Soviética, que está dentro do contexto de Guerra Fria. Então, professor, não vai ter uma aula específica sobre Guerra Fria? Sim, vai ter sim. Após essa, que é a última aula sobre pós-guerra, essa aula introdutória, eu vou começar a falar sobre Guerra Fria, tranquilo? É óbvio que eu vou voltar em alguns pontos que eu estou frisando nessas duas aulas. Mas, tudo bem. O após Segunda Guerra Mundial vira potência. União Soviética rivaliza. O que é isso? Os Estados Unidos, pessoal, como eu já falei para vocês, através dos empréstimos lá da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, você observa que de credor, o devedor, o país vira um credor. É um país muito forte, tanto belicamente como economicamente. Naquele momento, só um país, que poderia rivalizar em poder com os Estados Unidos. Quem era? A União Soviética. Nada mais, nada menos. O contexto de Guerra Fria. Ou por que Guerra Fria, professor? Você está falando disso até agora, não sei. Guerra Fria porque os dois não entraram em contato, em batalhas, em confrontos diretamente. Eles mexiam seus pauzinhos em determinadas regiões, ali estourava uma revolta, uma guerra, e ali eles patrocinavam tanto de um lado, tanto do outro, não de forma direta. E por isso, Guerra Fria. Mas, a ideia nesse caso, pessoal, da bipolaridade, você observa que de um lado você tem o bloco socialista e do outro lado o bloco capitalista. E quem poderia rivalizar tanto com os Estados Unidos era a União Soviética, e tanto com a União Soviética, os Estados Unidos. Pessoal, de ambos os lados tinham medo, né, de invasões russas e invasões americanas, norte-americanas. Se eu não me engano, o teor dos raios da morte de Tesla foi discutido e perseguido de ambos os lados porque tinha o intuito de impedir um ataque nuclear. Tranquilo, pessoal? Então era um contexto muito, mas muito delicado para o mundo naquele momento. Tranquilo? E os Estados Unidos, pessoal, vai começar a fazer várias ideias, né, metodologias, ideologias, no intuito de quê? De frear e tentar, nesse caso,
proteger os países capitalistas. Nada mais que a doutrina Truman e o plano Marshall são esses meios de tentar impedir e proteger essas nações capitalistas. A doutrina Truman falava de quê? Do presidente. 1947, sobre a política estratégica, né? Era uma política estrangeira, né? Estratégica, estrangeira, porque visava aqui nesse momento os países que estavam ali, que poderiam ser alvos da União Soviética. Os Estados Unidos iria, nesse caso, socorrer qualquer país cuja liberdade fosse ameaçada, tanto a ameaça interna como a ameaça externa. Nesse caso, é óbvio que ele está falando de qual ameaça? A ameaça comunista. Caso os comunistas fizessem algo que fosse de encontro à liberdade desses países, não é porque os Estados Unidos é bonzinho, é porque eles não querem perder terreno, não querem perder mercado. O capitalismo precisa desse mercado para poder fluir. Então, óbvio que eles vão socorrer qualquer país que se sinta ameaçado. A Grécia, Tunísia, né? Óleos soviéticos, petróleo. Era muito importante, pessoal, o mundo capitalista, os Estados Unidos, proteger esses dois países. Porque tinha uma grande reserva em entrada de petróleo que, se cai na mão dos soviéticos, já está aí um problema muito perigoso, né? Qualquer um desses. Então a Grécia e a Tunísia tiveram um olhar delicado, né? Um exemplo aí do caso dessa doutrina Truman. Tranquilo? O plano Marshall foi para o secretário de Estado, né, o Marshall, que era a recuperação, também chamada de plano de recuperação europeia, né? Ou seja, a Europa, que se precisasse de din-din para construir, os Estados Unidos ajudaria. Ou seja, se a Europa pós-guerra, né, nós temos que lembrar que a Europa sofreu muito com a Segunda Guerra Mundial, teve perdas, não só perdas humanas, como também perdas, como o caso de construções, estradas, rodovias, linhas férreas, entre outros. Então precisava de dinheiro para fazer essa reconstrução. Né? Nada mais nada menos que o plano Marshall seria o quê? Essa ajuda. Se a Europa precisasse, ele estaria ali para ajudar todo mundo. Só que esse plano Marshall foi muito contestado pela União Soviética. Por quê? A União Soviética queria, né, nesse caso, se fosse ajudar a cada um por um, individualmente. Não todo mundo de uma vez só. Por quê? Plano de todos, instrumento da Europa contra a União Soviética. Ou seja, os Estados Unidos ajudando todos os países da Europa, ou seja, naquele momento que ele ajuda todo mundo, se ele quiser naquele momento formar uma força capitalista e invadir a União Soviética, ele faria. Então isso era um contexto em que contestava a União Soviética. Se vai ajudar, ajuda um por um. Tranquilo? O plano Marshall e o plano Truman e a doutrina Truman conter avanço soviético. Ficou óbvio demais essa explicação que eu passei para vocês, tranquilo? A União Soviética, né? Agora vamos olhar lá da União Soviética. Você tem uma potência, né, muito grande, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, o Exército Vermelho é determinante para a derrota da Alemanha. Você tem jazidas mundiais ali, com grandes jazidas, como de ferro, entre outros. E, principalmente, em 1946, lá no Urais, eles descobrem uma grande reserva de petróleo, né? Que fala que é uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Então, é um país, a União Soviética não é um país, é um conjunto de países, né, como eu já falei para vocês, que no cabeça de tudo está a Rússia, né? Mas no caso aí, nesse contexto, tinha, nesse contexto desses vários países, essa união dessas repúblicas soviéticas, você observa o quê? Que eles tinham o interesse de quê? Ter grande poder, tranquilo? Quem começou a Guerra Fria? Isso é uma questão
muito discutida. Não se sabe se foram os russos, se foram os norte-americanos. Então há uma coisa muito delicada nesse contexto de quem começou. Tranquilo? Caso iraniano recusa de enviar tropas para o Azerbaijão, União Soviética queria separar. Sai. Aí nós vamos no caso já nos primeiros contextos aí da Guerra Fria, no caso iraniano, ou seja, do Irã, né? Tinha, né, uma região, era uma província nesse momento, a região do Azerbaijão, do Irã, e lá tinha um pessoal que queria se separar e aquelas coisas tudo mais, revoltosos e aquelas coisas tudo mais. O Irã queria mandar tropas para lá para reprimir esse movimento, só que a União Soviética não deixa, né? E não deixa por causa de quê? A ideia, né, a desculpa foi, né, e o plano foi que separasse o Azerbaijão e esse futuramente se enrolasse nas entranhas soviéticas, né? Fizesse parte também. Óbvio que a pressão, né, as Nações Unidas não aceitaram, então foi uma pressão muito forte também da opinião pública, e a União Soviética deixa de lado essas pretensões. Mas, em 1947, membros comunistas, tanto da União Soviética como de outros países, se reúnem e fundam secretamente uma agência chamada Agência Comunista de Informações, ou também chamada de Confirmo. Tranquilo, pessoal? Só que a ideia dessa agência não era em si a informação, mas a união de todos os partidos comunistas dos países, numa forma de quê? Combater o avanço do imperialismo americano. Então não era uma agência de informação, era uma agência onde era uma união, né, uma aglomeração, onde esse pessoal faria, nesse caso, um pacto contra combater esse avanço imperialista americano, norte-americano. Outra questão muito interessante foi a questão de Berlim, né? A divisão de Berlim. Estados Unidos, França, Inglaterra. O único Estado alemão ocidental, União Soviética, medo. A divisão, como eu já falei para vocês, se deu lá com o Acordo de Potsdam, né? Onde fala que a divisão em 4 zonas, entre eles Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética. Só que os Estados Unidos, para aumentar a sua força, ele engloba, né, pega essas outras zonas, tanto da França como da Inglaterra, e forma um grande Estado alemão ocidental. Ou seja, a divisão de Berlim, de um lado Berlim ocidental e de outro lado Berlim oriental. Óbvio que essa união, né, dessa passagem de terras, todas dessas zonas para os Estados Unidos, vai levar um medo muito grande na União Soviética, porque pensava que dali poderia se formar uma base e dali saísse um ataque encabeçado pelos Estados Unidos e as potências capitalistas contra a União Soviética, ok? Outro contexto muito interessante, a Guerra Fria começa em 1950, a invasão de tropas e a influência russa invade a ONU e reprimiu a China capaz. Então vamos lá. O pessoal do norte invade o sul e começa contenta, que conhece aquelas coisas e tudo mais. Só que o pessoal do norte era muito influenciado por tropas soviéticas, né, por influência do comunismo, né? E isso começa a ser contestado na ONU, e a ONU começa a falar sobre que essas tropas norte-coreanas deveriam deixar o sul e voltar para suas casas. Só que isso não é atendido, e o que acontece? Começa uma nova fase, onde os Estados Unidos começam a mandar auxílio, né, principalmente para a Coreia do Sul, para tentar, nesse caso, impedir esse avanço dentro das Coreias. Você tem derrotas, primeira parte do caso dos Estados Unidos, eles são refugiados num porto próximo à península da Coreia, mas dali começam um contra-ataque e começam uma reviravolta. O general MacArthur, ele que estava à frente de tudo, ele falava que faltava poucos dias para a guerra chegar ao fim. Só que ele não pensava que a China
entraria, nesse caso a China comunista, entraria a favor de quem? Da Coreia do Norte. Continua a guerra e há um tempo bem grande aí até chegar às paz aí e tudo mais, as concordâncias, tranquilo? Então, pessoal, chegamos ao fim dessa aula. Eu quero que vocês entendam que pós-guerra parte 1 e pós-guerra parte 2 é uma introdução para entrarmos dentro da Guerra Fria, mas já também é dentro do contexto de Guerra Fria, como nós já observamos aqui, o contexto iraniano, o contexto da divisão de Berlim, o contexto da Guerra da Coreia. Então, são contextos aí, principalmente aí com os planos para a impedição, no caso aí, capitalista, nesse avanço soviético, como o Plano Marshall e a doutrina Truman. Tranquilo, pessoal? Na nossa próxima aula voltaremos aí falando de novo. Valeu!